Segundo Crônicas 1. Ora, Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e muito o engrandeceu. E falou Salomão a todo Israel, aos chefes de 1000 e de 100, e aos juízes, e a todos os príncipes em todo o Israel, chefes das casas paternas. E foi Salomão e toda a congregação com ele ao alto que estava em Gibeão, porque ali estava a tenda da revelação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Mas Davi tinha feito subir a arca de Deus de Quiriate-Jearim ao lugar que ele preparara, pois lhe havia armado uma tenda em Jerusalém. Também o altar de bronze feito por Bezaleel, filho de Uri, filho de Ur, que estava ali diante do tabernáculo do Senhor. E Salomão e a congregação o buscavam. E Salomão ofereceu ali sacrifícios perante o Senhor, sobre o altar de bronze que estava junto à tenda da revelação. Ofereceu sobre ele 1000 holocaustos. Naquela mesma noite Deus apareceu a Salomão, e lhe disse: Pede o que queres que eu te dê. E Salomão disse a Deus: Tu usaste de grande benevolência para com meu pai Davi, e a mim me fizeste rei em seu lugar. Agora, pois, ó Senhor Deus, confirme-se a tua promessa, dada a meu pai Davi, porque tu me fizeste rei sobre um povo numeroso como o pó da terra. Dá-me, pois, agora sabedoria e conhecimento, para que eu possa sair e entrar perante este povo. Pois quem poderá julgar este teu povo, que é tão grande? Então Deus disse a Salomão: Porquanto ouvi isto no teu coração, e não pediste riquezas, bens ou honra, nem a morte dos que te odeiam, nem tampouco pediste muitos dias de vida, mas pediste para ti sabedoria e conhecimento para poderes julgar o meu povo, sobre o qual te fiz reinar, sabedoria e conhecimento te são dados. Também te darei riquezas, bens e honra, quais não teve nenhum rei antes de ti, nem haverá depois de ti rei que tenha coisas semelhantes. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeão, de diante da tenda da revelação, e reinou sobre Israel. Salomão ajuntou carros e cavaleiros. Teve 1400 carros e 12.000 cavaleiros, que colocou nas cidades dos carros e junto de si em Jerusalém. E o rei tornou o ouro e a prata tão comuns em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. Os cavalos que Salomão tinha eram trazidos do Egito e de Coa, e os mercadores do rei os recebiam de Coa por preço determinado. E faziam subir e sair do Egito cada carro por 600 siclos de prata, e cada cavalo por 150. E assim, por meio deles, eram exportados para todos os reis dos heteus e para os reis da Assíria. Segundo Crônicas 2. Ora, resolveu Salomão edificar uma casa ao nome do Senhor, como também uma casa real para si. Designou, pois, Salomão 70.000 homens para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem pedras na montanha, e 3.600 inspetores sobre eles. E Salomão mandou dizer a Hurão, rei de Tiro: Como fizeste com Davi, meu pai, mandando-lhe cedros para edificar uma casa em que morasse, assim também fazem comigo. Eis que vou edificar uma casa ao nome do Senhor meu Deus, e lhe consagrar para queimar perante ele incenso aromático, para apresentar continuamente o pão da preposição, e para oferecer os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festas fixas do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. A casa que vou edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Mas quem é capaz de lhe edificar uma casa, visto que o céu e até o céu dos céus o não podem conter? E quem sou eu para lhe edificar uma casa, a não ser para queimar incenso perante ele? Agora, pois, envia-me um homem hábil para trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em púrpura, em carmesim e em azul, e que saiba lavrar ao buril, para estar com os peritos que estão comigo em Judá e em Jerusalém, os quais Davi, meu pai, escolheu. Manda-me também madeiras de cedro, de cipreste e de algumins do Líbano, porque bem sei eu que os teus servos sabem cortar madeira no Líbano. E eis que os meus servos estarão com os teus servos, a fim de me prepararem madeiras em abundância,
Porque a casa que vou edificar há de ser grande e maravilhosa. E aos teus servos, os trabalhadores que cortarem a madeira, darei 20.000 coros de trigo malhado, 20.000 coros de cevada, 20.000 batos de vinho e 20.000 batos de azeite. Hurão, rei de Tiro, mandou por escrito resposta a Salomão, dizendo: Porquanto o Senhor ama o seu povo, te constituiu rei sobre ele. Disse mais Hurão: Bendito seja o Senhor Deus de Israel, que fez o céu e a terra, que deu ao rei Davi um filho sábio, de grande prudência e entendimento para edificar uma casa ao Senhor e uma casa real para si. Agora, pois, envio um homem perito, de entendimento, a saber, Hurão-Abi, filho de uma mulher das filhas de Dan, e cujo pai foi um homem de Tiro. Este sabe trabalhar em ouro, em prata, em bronze, em ferro, em pedras e em madeira, em púrpura, em azul, em linho fino e em carmesim, e é hábil para toda a obra de buril e para toda espécie de engenhosas invenções, para que lhe seja designado um lugar juntamente com os teus peritos e com os peritos de teu pai Davi, meu senhor. Agora mande meu senhor para os seus servos o trigo, a cevada, o azeite e o vinho de que falou. E nós cortaremos tanta madeira do Líbano quanta precisares, e a levaremos em jangadas pelo mar até Jope, e tu mandarás transportá-la para Jerusalém. Salomão contou todos os estrangeiros que havia na terra de Israel, segundo o recenseamento que seu pai Davi fizera, e acharam-se 153.600. E deles separou 70.000 para servirem de carregadores, e 80.000 para cortarem madeira na montanha, como também 3.600 inspetores para fazerem trabalhar o povo. Segundo Crônicas 3. Então Salomão começou a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Começou a edificar no 2º dia do 2º mês, no 4º ano do seu reinado. Estes foram os fundamentos que Salomão pôs para edificar a casa de Deus. O comprimento em côvados, segundo a primitiva medida, era de 60 côvados, e a largura de 20 côvados. O pórtico que estava na frente tinha 20 côvados de comprimento, correspondendo à largura da casa, e a altura era de 120, e por dentro o revestiu de ouro puro. A câmara maior forrou com madeira de cipreste e a cobriu de ouro fino, no qual gravou palmas e cadeias. Para ornamento guarneceu a câmara de pedras preciosas, e o ouro era ouro de Parvaim. Também revestiu de ouro as traves e os umbrais, bem como as paredes e portas da câmara, e lavrou querubins nas paredes. Fez também a câmara santíssima, cujo comprimento era de 20 côvados, correspondendo à largura da casa, e a sua largura era de 20 côvados, e a revestiu de ouro fino, do peso de 600 talentos. O peso dos pregos era de 50 siclos de ouro. Também revestiu de ouro os cenáculos. Também fez na câmara santíssima 2 querubins de madeira e os cobriu de ouro. As asas dos querubins tinham 20 côvados de comprimento. Uma asa de um deles, tendo 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo também 5 côvados, tocava na asa do outro querubim. Também a asa deste querubim, tendo 5 côvados, tocava na parede da casa, e a outra asa, tendo igualmente 5 côvados, estava unida à asa do primeiro querubim. Assim as asas destes querubins se estendiam por 20 côvados. Eles estavam postos em pé, com os rostos virados para a câmara. Também fez o véu de azul, púrpura, carmesim e linho fino, e fez bordar nele querubins. Diante da casa fez 2 colunas de 35 côvados de altura, e o capitel que estava sobre cada uma era de 5 côvados. Também fez cadeias no oráculo, e as pôs sobre o alto das colunas. Fez também 100 romãs, as quais pôs nas cadeias. E levantou as colunas diante do templo, uma à direita e outra à esquerda. E chamou o nome da que estava à direita Jaquim, e o nome da que estava à esquerda Boaz. Segundo Crônicas 4. Além disso, fez um altar de bronze de 20 côvados de comprimento, 20 de largura e 10 de altura. Fez também o mar de fundição.
Era redondo e media 10 côvados de uma borda a outra, 5 de altura e 30 de circunferência. Por baixo da borda, figuras de bois que cingiam o mar ao redor, 10 em cada côvado, contornando-o todo. Os bois estavam em 2 fileiras e foram fundidos juntamente com o mar. O mar estava assentado sobre 12 bois, 3 dos quais olhavam para o norte, 3 para o ocidente, 3 para o sul e 3 para o oriente. E o mar estava posto sobre os bois, cujas ancas estavam todas para a banda de dentro. Tinha 4 dedos de grossura, e a sua borda foi feita como a borda de um copo, como a flor de um lírio, e cabiam nele mais de 3.000 batos. Fez também 10 pias, e pôs 5 à direita e 5 à esquerda, para lavarem nelas, isto é, lavaram nelas o que pertencia ao holocausto. Porém o mar era para os sacerdotes se lavarem nele. E fez 10 castiçais de ouro, segundo o que for ordenado a respeito deles, e pô-los no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. Também fez 10 mesas, e pô-las no templo, 5 à direita e 5 à esquerda. E fez ainda 100 bacias de ouro. Fez mais o átrio dos sacerdotes, e o átrio grande, e as suas portas, as quais revestiu de bronze. E pôs o mar ao lado direito da casa, a sudeste. Hurão fez ainda as caldeiras, as pás e as bacias. Assim completou Hurão a obra que fazia para o rei Salomão na casa de Deus. As 2 colunas, os globos e os 2 captéis no alto das colunas. As 2 redes para cobrir os 2 globos dos captéis que estavam no alto das colunas. E as 400 romãs para as 2 redes, 2 fileiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos captéis que estavam em cima das colunas. Também fez as bases e as pias sobre as bases, o mar e os 12 bois debaixo dele. Semelhantemente as caldeiras, as pás, os garfos e todos os vasos, os fez Hurão-Abi de bronze luzente para o rei Salomão, para a casa do Senhor. Na campina do Jordão os fundiu o rei, na terra argilosa entre Sucote e Zeredá. Salomão fez todos estes vasos em grande abundância, de sorte que o peso do bronze não se podia averiguar. Assim fez Salomão todos os vasos que eram para a casa de Deus, o altar de ouro, as mesas para os pães da proposição, os castiçais com as suas lâmpadas, de ouro puro, para arderem perante o oráculo, segundo a ordenança. As flores, as lâmpadas e as tenazes, de ouro puríssimo, como também as espevitadeiras, as bacias, as colheres e os braseiros de ouro puro. Quanto à entrada da casa, tanto as portas internas do lugar santíssimo, como as portas da casa, isto é, do santuário, eram de ouro. Segundo Crônicas 5. Assim se completou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi tinha consagrado, a saber, a prata e o ouro e todos os vasos, e os pôs nos tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel, e todos os cabeças das tribos, os chefes das casas paternas dos filhos de Israel, para fazerem subir da cidade de Davi, que é Sião, a arca do pacto do Senhor. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na festa, no 7º mês. E, tendo chegado todos os anciãos de Israel, os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca, a tenda da revelação e todos os utensílios sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes levitas os levaram. Então o rei Salomão e toda a congregação de Israel, que se havia reunido a ele diante da arca, sacrificavam carneiros e bois, que não se podiam contar nem numerar por causa da sua multidão. Assim trouxeram os sacerdotes a arca do pacto do Senhor para o seu lugar, no oráculo da casa, no lugar santíssimo, debaixo das asas dos querubins. Porque os querubins estendiam as asas sobre o lugar da arca, cobrindo a arca e os seus varais. Os varais eram tão compridos que as suas pontas se viam perante o oráculo, mas não se viam de fora. E ali tem estado a arca até o dia de hoje. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés ali tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez um pacto com os filhos de Israel, ao saírem eles do Egito.
Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, pois todos os sacerdotes que se achavam presentes se tinham santificado, sem observarem a ordem das suas turmas. Também os levitas que eram cantores, todos eles, a saber, Asaf, Emã, Jedutum e seus filhos, e seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com alaúdes e com harpas, estavam em pé ao lado oriental do altar, e juntamente com eles 120 sacerdotes que tocavam as trombetas, quando os trombeteiros e os cantores estavam acordes em fazerem ouvir uma só voz, louvando ao Senhor e dando-lhe graças, e quando levantavam a voz com trombetas e símbolos e outros instrumentos de música, e louvavam ao Senhor, dizendo: porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então se encheu de uma nuvem a casa, a saber, a casa do Senhor, de modo que os sacerdotes não podiam ter-se em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Segundo Crônicas 6. Então disse Salomão: o Senhor disse que habitaria nas trevas, e eu te construí uma casa para morada, um lugar para a tua eterna habitação. Então o rei virou o rosto e abençoou toda a congregação de Israel. E toda a congregação estava em pé. E ele disse: bendito seja o Senhor Deus de Israel, que pelas suas mãos cumpriu o que falou pela sua boca a Davi, meu pai, dizendo: desde o dia em que tirei o meu povo da terra do Egito, não escolhi cidade alguma de todas as tribos de Israel, para edificar nela uma casa em que estivesse o meu nome, nem escolhi homem algum para ser chefe do meu povo Israel. Mas escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome. E escolhi Davi para que estivesse sobre o meu povo Israel. Davi, meu pai, teve no seu coração o propósito de edificar uma casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor disse a Davi, meu pai: porquanto tiveste no teu coração o propósito de edificar uma casa ao meu nome, fizeste bem em ter isto no teu coração. Contudo, tu não edificarás a casa, mas teu filho, que há de proceder de teus lombos, esse edificará a casa ao meu nome. Assim cumpriu o Senhor a palavra que falou. Pois eu me levantei em lugar de Davi, meu pai, e me assentei sobre o trono de Israel, como prometeu o Senhor, e edifiquei a casa ao nome do Senhor, Deus de Israel. E pus nela a arca, em que está o pacto que o Senhor fez com os filhos de Israel. Depois Salomão se colocou diante do altar do Senhor, na presença de toda a congregação de Israel, e estendeu as mãos, pois Salomão tinha feito uma plataforma de bronze, de 5 côvados de comprimento, 5 de largura e 3 de altura, a qual tinha posto no meio do átrio. A ela assomou e, pondo-se de joelhos perante toda a congregação de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: ó Senhor, Deus de Israel, não há nem no céu nem na terra Deus semelhante a ti, que guardas o pacto e a beneficência para com os teus servos, que andam perante ti de todo o seu coração. Que cumpriste ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe falaste. Sim, pela tua boca o disseste, e pela tua mão o cumpriste, como se vê neste dia. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, cumpre ao teu servo Davi, meu pai, o que lhe prometete, dizendo: nunca te faltará varão diante de mim, que se assente sobre o trono de Israel. Tão somente que teus filhos guardem o seu caminho para andarem na minha lei, como tu andaste diante de mim. Agora, pois, Senhor, Deus de Israel, confirme-se a tua palavra, que falaste ao teu servo Davi. Mas, na verdade, habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos esta casa que tenho edificado. Contudo, atende a oração e a súplica do teu servo, ó Senhor meu Deus, para ouvires o clamor e a oração que o teu servo faz diante de ti. Que dia e noite estejam os teus olhos abertos para esta casa, sim, para o lugar que disseste que ali porias o teu nome, para ouvires a oração que o teu servo fizer neste lugar. Ouve as súplicas do teu servo e do teu povo Israel, que fizerem neste lugar. Sim, ouve do lugar da tua habitação, do céu. E, ouvindo, perdoa. Se alguém pecar contra o seu próximo, e lhe for exigido que jure, e ele vier jurar perante o teu altar, nesta casa, ouve então do céu,
age e julga os teus servos. Paga ao culpado, fazendo recair sobre a sua cabeça o seu proceder, e justifica ao reto, retribuindo-lhe segundo a sua retidão. Se o teu povo Israel for derrotado diante do inimigo, por ter pecado contra ti, e eles se converterem e confessarem o teu nome, e orarem e fizerem súplicas diante de ti nesta casa, ouve então do céu e perdoa os pecados do teu povo Israel, e torna a levá-los para a terra que lhes deste a eles e a seus pais. Se o céu se fechar e não houver chuva, por terem pecado contra ti, se orarem voltados para este lugar, e confessarem o teu nome, e se converterem dos seus pecados, quando tu os afligires, ouve então do céu, e perdoa o pecado dos teus servos e do teu povo Israel, ensinando-lhes o bom caminho em que devem andar, envia chuva sobre a tua terra, que deste ao teu povo em herança. Se houver na terra fome ou peste, se houver crestamento ou ferrugem, gafanhotos ou lagarta, se os seus inimigos o cercarem nas suas cidades, seja qual for a praga ou doença que houver, toda oração e toda súplica que qualquer homem ou todo o teu povo Israel fizer, conhecendo cada um a sua praga e a sua dor, e estendendo as suas mãos para esta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, e perdoa, e dá a cada um conforme todos os seus caminhos, segundo vires o seu coração, pois só tu conheces o coração dos filhos dos homens, para que te temam e andem nos teus caminhos todos os dias que viverem na terra que deste a nossos pais. Assim também ao estrangeiro, que não é do teu povo Israel, quando vier de um país remoto por amor do teu grande nome, da tua mão poderosa e do teu braço estendido, vindo ele e orando nesta casa, ouve então do céu, lugar da tua habitação, e faze conforme tudo que o estrangeiro te suplicar, a fim de que todos os povos da terra conheçam o teu nome, e te temam como o teu povo Israel, e saibam que pelo teu nome é chamada esta casa que edifiquei. Se o teu povo sair à guerra contra os seus inimigos, seja qual for o caminho que os enviares, e orarem a ti, voltados para esta cidade que escolheste e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu a sua oração e a sua súplica, e defende a sua causa. Se pecarem contra ti, pois não há homem que não peque, e tu te indignares contra eles, e os entregares ao inimigo, de modo que os levem em cativeiro para alguma terra, longínqua ou próxima. Se na terra para onde forem levados em cativeiro caírem em si, e se converterem, e na terra do seu cativeiro te suplicarem, dizendo: pecamos, cometemos iniquidade, procedemos perversamente. Se eles se arrependerem de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra do seu cativeiro, a que os tenham levado cativos, e orarem voltados para a sua terra, que deste a seus pais, e para a cidade que escolheste, e para a casa que edifiquei ao teu nome, ouve então do céu, lugar da tua habitação, a sua oração e as suas súplicas, defende a sua causa e perdoa ao teu povo que houver pecado contra ti. Agora, ó meu Deus, estejam os teus olhos abertos e os teus ouvidos atentos à oração que se fizer neste lugar. Levanta-te, pois, agora, Senhor Deus, e vem para o lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. Sejam os teus sacerdotes, ó Senhor Deus, vestidos de salvação, e os teus santos se regozijem no bem. Senhor Deus, não faças virar o rosto do teu ungido. Lembra-te das tuas misericórdias para com teu servo Davi. Segundo Crônicas 7. Tendo Salomão acabado de orar, desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. E os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a sua casa. E todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, prostraram-se com o rosto em terra sobre o pavimento, adoraram ao Senhor e lhe deram graças, dizendo: porque ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então o rei e todo o povo ofereceram sacrifícios perante o Senhor. E o rei Salomão ofereceu em sacrifício 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim o rei e todo o povo consagraram a casa de Deus. Os sacerdotes estavam em pé nos seus postos,
como também os levitas com os instrumentos musicais do Senhor, que o rei Davi tinha feito para dar graças ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre, quando Davi o louvava pelo ministério deles. E os sacerdotes tocavam trombetas diante deles, e todo Israel estava em pé. Salomão consagrou também o meio do átrio que estava diante da casa do Senhor, porquanto ali ele ofereceu os holocaustos e a gordura das ofertas pacíficas. Pois no altar de bronze que Salomão tinha feito não cabiam o holocausto e a oferta de cereais e a gordura. Assim, naquele tempo, celebrou Salomão a festa por 7 dias, e todo Israel com ele, uma grande congregação, vinda desde a entrada de Amate e desde o rio do Egito. E no 8º dia celebraram uma assembleia solene, pois haviam celebrado por 7 dias a dedicação do altar e por 7 dias a festa. E, no 23º dia do 7º mês, ele despediu o povo para as suas tendas, alegre de bom ânimo pelo bem que o Senhor tinha feito a Davi e a Salomão e a seu povo Israel. Assim Salomão acabou a casa do Senhor e a casa do rei. Tudo quanto Salomão intentara fazer na casa do Senhor e na sua própria casa, ele o realizou com êxito. E o Senhor apareceu de noite a Salomão e lhe disse: Eu ouvi a tua oração e escolhi para mim este lugar para a casa de sacrifício. Se eu cerrar o céu de modo que não haja chuva, ou se ordenar aos gafanhotos que consumam a terra, ou se enviar a peste entre o meu povo, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se desviar dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, e perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Agora estarão abertos os meus olhos e atentos os meus ouvidos à oração que se fizer neste lugar. Pois agora escolhi e consagrei esta casa, para que nela esteja o meu nome para sempre, e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração perpetuamente. E, quanto a ti, se andares diante de mim como andou Davi, teu pai, fazendo conforme tudo o que te ordenei, guardando os meus estatutos e as minhas ordenanças, então confirmarei o trono do teu reino, conforme o pacto que fiz com Davi, teu pai, dizendo: Não te faltará varão que governe em Israel. Mas se vos desviardes e deixardes os meus estatutos e os meus mandamentos, que vos tenho proposto, e fordes e servirdes a outros deuses, e os adorardes, então vos arrancarei da minha terra que vos dei, e esta casa que consagrei ao meu nome, lançá-la-ei da minha presença, e farei com que ela seja por provérbio e motejo entre todos os povos. E desta casa, que é tão exaltada, se espantará qualquer que por ela passar, e dirá: Por que fez o Senhor assim a esta terra e a esta casa? E lhe responderão: Porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais, que os tirou da terra do Egito, e se apegaram a outros deuses, e os adoraram e os serviram. Por isso trouxe sobre eles todo este mal. 2 Crônicas 8. Ao fim de 20 anos, nos quais Salomão tinha edificado a casa do Senhor e a sua própria casa, Salomão edificou as casas que Salomão tinha dado e fez habitar nelas os filhos de Israel. Depois foi Salomão a Amate-Zobá e apoderou-se dela. E edificou Tadmor no deserto e todas as cidades armazéns que edificou em Amate. Edificou também Bet-Horon, tanto a alta como a baixa, cidades fortes, com muros, portas e ferrolhos, como também Baalate, e todas as cidades armazéns que Salomão tinha, e todas as cidades para os seus carros e as cidades para os seus cavaleiros, e tudo quanto Salomão desejava edificar em Jerusalém, no Líbano e em toda a terra do seu domínio. Quanto a todo o povo que tinha ficado dos heteus, dos amorreus, dos perizeus, dos heveus e dos jebuseus, os quais não eram de Israel, a seus filhos que ficaram depois deles na terra, os quais os filhos de Israel não destruíram, Salomão lhes impôs tributo de trabalho forçado até o dia de hoje. Mas dos filhos de Israel, Salomão não fez escravo algum para a sua obra. Porém eram homens de guerra, chefes dos seus capitães e chefes dos seus carros e dos seus cavaleiros. Estes eram os chefes dos oficiais que o rei Salomão tinha, 250. Que presidiam sobre o seu povo.
E Salomão levou a filha do faraó da cidade de Davi para a casa que lhe edificara, pois disse: Minha mulher não morará na casa de Davi, rei de Israel, porquanto os lugares nos quais entrou a arca do Senhor são santos. Então Salomão ofereceu holocaustos ao Senhor, sobre o altar do Senhor, que edificara diante do pórtico. E isto segundo o dever de cada dia, fazendo ofertas segundo o mandamento de Moisés, nos sábados e nas luas novas, e nas 3 festas anuais, a saber, na festa dos pães ázimos, na festa das semanas e na festa dos tabernáculos. Também, conforme a ordem de Davi, seu pai, designou as turmas dos sacerdotes para os seus cargos, como também os levitas para os seus cargos, para louvarem a Deus e ministrarem diante dos sacerdotes, como exigia o dever de cada dia, e ainda os porteiros, pelas suas turmas, a cada porta, pois assim tinha mandado Davi, o homem de Deus. E os sacerdotes e os levitas não se desviaram do que lhes mandou o rei, em negócio nenhum, especialmente no tocante aos tesouros. Assim se executou toda a obra de Salomão, desde o dia em que se lançaram os fundamentos da casa do Senhor, até se acabar. Deste modo se completou a casa do Senhor. Então Salomão foi a Ezion-Geber e a Elote, a praia do mar, na terra de Edom. Eurão, por meio de seus servos, enviou-lhe navios e servos práticos do mar. E eles foram com os servos de Salomão a Ofir, e de lá tomaram 450 talentos de ouro, e os trouxeram ao rei Salomão. Segundo Crônicas 9. Tendo a rainha de Sabá ouvido da fama de Salomão, veio a Jerusalém para prová-lo por enigmas. Trazia consigo uma grande comitiva, e camelos carregados de especiarias, e ouro em abundância, e pedras preciosas. E vindo ter com Salomão, falou com ele de tudo o que tinha no seu coração. E Salomão lhe respondeu a todas as perguntas. Não houve nada que Salomão não lhe soubesse explicar. Vendo, pois, a rainha de Sabá a sabedoria de Salomão, e a casa que ele edificara, e as iguarias da sua mesa, e o assentar dos seus oficiais, e as funções e os trajes dos seus servos, e os seus copeiros e os trajes deles, e os holocaustos que ele oferecia na casa do Senhor, ficou estupefata. Então disse ao rei: Era verdade o que ouvi na minha terra acerca dos teus feitos e da tua sabedoria. Todavia eu não o acreditava, até que vim e os meus olhos ouviram. E eis que não me contaram metade da grandeza da tua sabedoria. Sobrepujaste a fama que ouvi. Bem-aventurados os teus homens, bem-aventurados estes teus servos, que estão sempre diante de ti, e ouvem a tua sabedoria. Bendito seja o Senhor teu Deus, que se agradou de ti, colocando-te sobre o seu trono, para ser rei pelo Senhor teu Deus. Porque teu Deus amou a Israel, para o estabelecer perpetuamente, por isso te constituiu rei sobre eles, para executares juízo e justiça. Então ela deu ao rei 120 talentos de ouro, e especiarias em grande abundância, e pedras preciosas. E nunca houve tais especiarias, quais a rainha de Sabá deu ao rei Salomão. Também os servos de Hurão, e os servos de Salomão, que de Ofir trouxeram ouro, trouxeram madeira de algumins e pedras preciosas. E o rei fez, da madeira de algumins, degraus para a casa do Senhor e para a casa do rei, como também harpas e alaúdes para os cantores, quais nunca dantes se viram na terra de Judá. E o rei Salomão deu à rainha de Sabá tudo quanto ela desejou, tudo quanto lhe pediu, excedendo mesmo o que ela trouxera ao rei. Assim voltou e foi para a sua terra, ela e os seus servos. Ora, o peso do ouro que se trazia cada ano a Salomão era de 666 talentos, afora o que os mercadores e negociantes traziam. Também todos os reis da Arábia e os governadores do país traziam a Salomão ouro e prata. E o rei Salomão fez 200 paveses de ouro batido, empregando em cada pavês 600 siclos de ouro batido, como também 300 escudos de ouro batido, empregando em cada escudo 300 siclos de ouro. E o rei os depositou na casa do bosque do Líbano. Fez mais o rei um grande trono de marfim, e o revestiu de ouro puro. O trono tinha 6 degraus e um estrado de ouro, que eram ligados ao trono, e de ambos os lados tinha braços junto ao lugar do assento,
e 2 leões de pé junto aos braços. E havia 12 leões em pé de um e de outro lado sobre os 6 degraus. Outro tal não se fizera em reino algum. Também todos os vasos de beber do rei Salomão eram de ouro, e todos os utensílios da casa do bosque do Líbano, de ouro puro. A prata reputava-se sem valor nos dias de Salomão, pois o rei tinha navios que iam a Tarsis com os servos de Hurão. De 3 em 3 anos os navios voltavam de Tarsis, trazendo ouro, prata, marfim, bugios e pavões. Assim excedeu o rei Salomão todos os reis da terra, em riqueza e em sabedoria. E todos os reis da terra buscavam a presença de Salomão para ouvirem a sabedoria que Deus lhe tinha posto no coração. Cada um trazia o seu presente, vasos de prata, vasos de ouro, vestidos, armaduras, especiarias, cavalos e mulos, uma cota de ano em ano. Teve também Salomão 4.000 manjedouras para os cavalos de seus carros, 12.000 cavaleiros, e os colocou nas cidades dos carros e junto ao rei em Jerusalém. Ele dominava sobre todos os reis, desde o rio Eufrates até a terra dos filisteus e até o termo do Egito. Também o rei tornou a prata tão comum em Jerusalém como as pedras, e os cedros tantos em abundância como os sicômoros que há na baixada. E cavalos eram trazidos a Salomão do Egito e de todas as terras. Ora, o restante dos atos de Salomão, desde os primeiros até os últimos, porventura não estão escritos na história de Natã, o profeta, e na profecia de Aías, o silonita, e nas visões de Ido, o vidente, acerca de Jeroboão, filho de Nebate? Salomão reinou em Jerusalém 40 anos sobre todo Israel, e dormiu com seus pais, e foi sepultado na cidade de Davi, seu pai. E Roboão, seu filho, reinou em seu lugar. Segundo Crônicas